Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo Filosofia. E o papo de hoje é sobre uma questão que desafia nações há séculos: a complexa ética do serviço militar. Afinal, é um dever de cidadão ou é só mais um trabalho? Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta que está aí na tela. É justo pagar para não ter que lutar pelo seu próprio país? Olha, essa pergunta não é só sobre dinheiro, não. Ela vai fundo na filosofia do que significa consentir, do que significa ser um cidadão. Vamos vendar isso juntos. E para a gente começar a entender esse debate, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o filósofo John Locke. As ideias dele sobre governo e consentimento são a base de muitas democracias hoje em dia. Mas olha só, elas também trazem um paradoxo bem surpreendente quando o assunto é vida, liberdade e propriedade. Vamos analisar isso aqui. Locke dizia que, quando a gente entra numa sociedade, a gente concorda em seguir as regras da maioria. É isso que dá ao governo o poder legítimo dele. Só que, e aqui que está o pulo do gato, Locke também coloca limites bem rígidos a esse poder, o que acaba criando um paradoxo fascinante sobre o que o governo pode ou não exigir da gente. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste absurdo. Para o Locke, um governo legítimo, por meio de um sargento, por exemplo, pode ordenar um soldado a marchar para uma morte quase certa. Isso é permitido, porque faz parte do sacrifício que a gente consentiu para proteger a sociedade. Mas esse mesmo oficial não pode, do nada, pegar um único centavo do bolso desse soldado. Por quê? Porque isso seria violar a propriedade dele sem um processo legal justo. Essa ideia do Locke de que a vida pode ser exigida, mas a propriedade não, joga a gente direto no debate moderno. Se o consentimento é a base de tudo, então qual é o jeito mais justo e ético de se formar um exército? Basicamente, um país hoje tem 3 caminhos, e cada um tem seus próprios dilemas. O primeiro é um exército de voluntários, pago, que atrai gente com salários e benefícios. O segundo é o recrutamento obrigatório, o famoso alistamento, onde servir é um dever de todo cidadão. E o terceiro, bom, é terceirizar, contratando exércitos privados ou mercenários para lutar. E para ver como essas ideias se chocam na vida real, vamos dar uma olhada num exemplo histórico que é, assim, fascinante e que mistura um pouco desses modelos: o sistema de recrutamento durante a Guerra Civil Americana. O sistema funcionava assim: você era convocado para lutar, mas a lei deixava você pagar para outra pessoa ir no seu lugar. E claro, muita gente rica, como o futuro magnata Andrew Carnegie, fez exatamente isso. Eles pagaram que hoje seria o equivalente a milhares de dólares para que um outro cara fosse para o campo de batalha por eles. Claro que um sistema desses, na hora, já levanta uma baita objeção moral. A crítica, como a gente vê aqui, é que ele basicamente coloca um preço na vida humana. Quando você permite que o serviço militar e o sacrifício sejam comprados e vendidos, você transforma isso numa mercadoria qualquer. E isso acaba tirando o valor cívico da coisa. Por outro lado, a defesa desse sistema geralmente vem de uma galera com uma visão mais libertária. O argumento é simples: é uma troca voluntária. A pessoa que aceita o dinheiro está fazendo uma escolha livre, pesando os riscos e os benefícios. Ninguém está obrigando ninguém a assinar o contrato. A escolha é sua. Só que essa defesa da escolha livre bate de frente com outra crítica, talvez ainda mais forte, a da coerção econômica. A pergunta é: até que ponto essa escolha é livre de verdade? Para alguém que está passando por uma dificuldade financeira extrema, a oferta de dinheiro em troca de arriscar a vida pode não ser bem uma escolha, mas uma necessidade. A desigualdade de fundo acaba tornando essa troca injusta na sua essência. E essa crítica da coerção econômica é o ponto central de todo esse debate. E ela força a gente a olhar para além da história e fazer uma pergunta bem desconfortável sobre os nossos exércitos de hoje. Pensa bem. Se a gente considera o sistema da guerra civil injusto porque os pobres, na prática, eram coagidos pelas circunstâncias a lutar no lugar dos ricos, como é que a gente defende o exército totalmente voluntário de hoje, que recruta muito mais gente das classes econômicas mais baixas? A lógica da coerção não se aplicaria aqui também? Essa pergunta nos leva a uma tensão fundamental. Uma defesa do exército voluntário moderno se baseia na ideia de que a motivação importa, e muito. O argumento, como a gente vê aqui, é que o patriotismo, o desejo de defender o país, cria soldados mais dedicados do que aqueles que se alistam só pelo salário. É uma questão de virtude cívica, sabe? Não de necessidade financeira. No entanto, a visão oposta simplesmente descarta a motivação como algo irrelevante. O que realmente importa no campo de batalha, segundo esse argumento, é a habilidade, é a eficiência. Um soldado profissional, talvez até um mercenário, pode ser tão bom tecnicamente quanto qualquer patriota.
Nessa visão, o serviço militar não é um dever sagrado, é um trabalho. E o que conta é fazer o trabalho bem feito. Então a gente fica com essas duas visões batendo de frente. De um lado, o dever patriótico, do outro, o trabalho profissional. E isso tudo se resume a duas objeções fundamentais a qualquer exército que seja baseado puramente no mercado. A primeira objeção, como a gente viu, é sobre justiça e coerção. Ela questiona se a escolha de se alistar é realmente livre quando a desigualdade econômica acaba empurrando certas pessoas para o perigo. A segunda é sobre o dever cívico. Ela sugere que o serviço militar é uma responsabilidade de todo mundo, de todos os cidadãos, e que perde o seu significado se for tratado só como mais um emprego no mercado. E é isso que nos deixa com a pergunta final, que na verdade vai muito além do exército e mexe com a natureza da própria cidadania. O que a gente deve uns aos outros como membros de uma sociedade? O serviço militar faz parte desse pacto social? É um dever de todos nós? Ou é só uma profissão perigosa que pode ser delegada para quem estiver disposto a aceitar o trabalho pelo preço certo? A resposta para isso define não só como a gente forma um exército, mas que tipo de sociedade a gente quer ser. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.